Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, trazer a luta do Nock Viddeivil contra Jeremy Lebania, no caso uma análise. Maluco, eu tive que produzir o Petaco do Viciado, manual para enfrentar pessoas de peso distante, para ser a base para o que eu vou falar. Eu ainda fui obrigado a fazer o Petaco do Viciado, que provavelmente eu lancei no dia anterior ao envio desse vídeo, que é a teoria do pedra, papel, tesoura do Muay Thai. Não necessariamente foi tão fundamental, mas ainda houve uma mínima necessidade, também para não ficar perdendo tempo tendo que trazer umas teorias repetitivas. Eita cacete. Só deixa eu abaixar o volume pra mim. Eu acredito que o volume para vocês esteja mudo em relação ao vídeo original, a luta, mas putz grilo, quase estourei meu tímpano. Seguinte, Nock Viddeivil era um tailandês muito prominente nos anos 80 para 90, em questão de representar a Tailândia fora do país de origem. Ele representava o Muay Thai em circuitos de kickbox mundialmente. Ele era um lutador muito sinistro, tipo, o apelido Nock Vid, pelo que se dá a entender, eu não sei se é na linguagem nativa, eu não sei se é como se fosse similar ao som do assovio da perna dele cortando o ar. Parece a origem do Nock Vid. E Jeremy Lebania, seguinte, eu poderia falar muito. Futuramente eu quero trazer vídeos falando sobre os lutadores que eu trago. Jeremy Lebania, para todos os efeitos, é um dos meus lutadores favoritos de todos os tempos. O Bulldog da Normandia, para mim, é um ícone. É um dos lutadores lendários e questão de pancada mais fortes de sua geração, que ele é da geração mais proeminente, mais infame do kickboxing mundialmente. Ele era mais porradeiro. Ele, dentre os apelidos como Jerônimo, o Doc da Normandia, ele é conhecido como o Rei Sem Coroa. Ele não conseguiu se tornar campeão do K1. Ele foi campeão de campeonatos antes de seus campeonatos oficiais, os Grand Prix. Mas ele é muito brabo. Campeão mundial de Muay Thai e kickboxing, se bem me recordo. Seguinte, essa luta é uma loucura. Porque o que acontece? O que ocorre? Eu entendo. E eu posso estava até exagerando falando que é quase impossível você enfrentar uma pessoa, competitivamente falando, que seja muito distante em peso. Porque os pesos pesados fogem essa lógica. Porque os pesos pesados, em geral, quase todos os esportes, normalmente eles trazem como um peso limitado. Então, começa em média no 90 quilos e 90 e pouquinho, às vezes 100, depende do esporte, e tipo, sem limite. Então tem o mínimo, mas às vezes não tem o máximo. Então você pode pegar um adversário que seja 20, 30, 40, 50 quilos. Excepcionalmente nos pesos pesados. Os outros pesos não encaram um cenário tão minimamente similar. Mas o que ocorre? Essa luta é atípica. Cara, Nock Viddeivil, ele tem pelas minhas pesquisas, ele tem 1,77 m de altura. Ele, não sei qual era o peso, não lembrei o peso. Ele tinha 72 quilos no momento que foi lutar. Não tem informações quando o alcance de nenhum dos lutadores, mas ele enfrentou Jeremy Lebania, que tinha 1,90 m ou 1,91 m, não sei ao certo. Ele tinha 107 quilos, criando uma diferença de 35 quilos. Ele obviamente é um câncer muito maior, muito mais força, ainda mais que Jeremy excepcionalmente é um cara porradeiro demais. E tipo, cara, eu não sei se o empresário do Jeremy era um lobo de Wall Street ao ponto de convencer a acontecer uma luta louca dessas, ou o empresário do Nock Vid não ter amor pelo seu lutador, porque cara, é muito louco. Sem mais delongas,
Cara, já começa sinistro. Já começa com o chute do Jeremy que deixa muito pra longe o Knockvid. O que acontece? Esse chute é tipo, ele ter saído voando para esse golpe não é uma coisa tão fora do esperado. O que acontece? Eu tenho muita experiência treinando em lutar com pessoas muito acima do meu peso. Tipo, eu tô falando de tal, no mínimo, às vezes o dobro. O que acontece? Recentemente eu fui ajudar um amigo, um irmão mais novo de um amigo meu, de longa data. E o rapaz, eu tenho 50 quilos normalmente. O rapaz, ele teve competindo 58, mas eu acho que o normal dele é bater 70. Ele deveria lutar no 65, com os pesos mais brando, mas eu tô no 58. Com a diferença de peso e eu muito tempo sem praticar, só os primeiros socos dele, que eu levei na guarda, eu tava pensando se eu ia aguentar. Dado mais de meia hora, podia me jogar na parede ou me derrubar de um andar que eu nem sentia. É tipo, o Knockvid, mesmo que ele tenha treinado a vida toda com uma pessoa dessa classe de peso, lutar vai ser uma sensação diferente, vai necessitar uma adaptação pelo lado mental. Ele pode ter experiência de enfrentar esse tipo de lutador. Eu tô falando de lutador muito mais pesado, mas ainda assim, lutar, vai, ele vai precisar de um tempo para se acostumar. É uma coisa muito, muito atípica. E o que acontece? Levando em conta o vídeo que houve necessidade de ser produzido a partir dessa luta, porque eu estou tentando analisar essa luta tem muito tempo. O manual para enfrentar pessoas classes de peso muito distantes. Você tem um dos pilares principais é você ficar na defesa. Você tem que ficar na defesa numa distância adequada que você não deixe o cara fazer o que ele bem entender. Você tem que ficar na defesa com muita atenção, muita cautela e esperando o cara se cansar. O dinamismo do adversário, levando em conta a ameaça que traz a sua força, a diferença de peso, vai trazer uma diferença de força. É inconcebível você conseguir, eu tô falando de nível de cage de luta igual, você conseguir se impor nos primeiros rounds. Talvez um momento aqui e outro ali em contra-golpe, mas deixa o cara se cansar. Você vai apanhar muito, você vai se cansar por conta disso, mas não tanto quanto o adversário. Cara, e esse chute do... É uma coisa um tanto engraçada, eu vou até trazer aqui a nossa atenção. O chute pro Jeremy parece... é um chute médio. Ele não lançou... Cara, ele tá lançando, tipo... quase na têmpora do Knockvid, mas pro Jeremy é um chute baixo. É tipo, a diferença de tamanho é surreal. A verdade que se Jeremy fosse um pouquinho mais alto, se ele mandasse um low kick, ele acertava a cara do Knockvid. Tipo, se, vamos supor, eu tivesse aí, eu com certeza um low kick, eu ia ser nocauteado por um low kick na cabeça. Cara, era uma piada muito frequente quando as pessoas falavam de lutadores mais baixos, tipo Sejudo, é, Demetrio Johnson, esses lutadores de kickboxing e MMA que eram baixos. Cara, é muito complicado. E a gente vê, Jeremy não é um qualquer um. Ele, cara, esse golpe era pra ele levar, ele saiu. Ele tá muito esperto, ele tá muito vivo. A gente vê que ele, cara, pra quem conhece Jeremy Lebane, sabe que ele não tá batendo pra matar. Ele tá batendo pra derrubar. Mas tipo, se ele derrubar ou não derrubar, tanto faz. Eu acho que houve um incentivo, eu digo incentivo financeiro no contrato, como há em muitas lutas, que você tem que deixar o espetáculo se desenvolver, deixar o espetáculo chegar no fim ou terminar em determinado momento. E tipo, cara, se Jeremy
ele lutasse para derrubar, como ele fez com muitos outros adversários, que ele teve que ser decisivo, ele já teria derrubado. É uma coisa que tem que se levar em conta. Ele tá atacando muito os braços, tá obrigando o Knockvid a ficar muito na defensiva. Isso vai cansar e prejudicar. Knockvid já era mais velho e extensamente mais experiente que Jeremy, uma idade tão jovem como ele estava. Muito interessante, é aquilo. O Knockvid tem que golpear nessa distância em bons intervalos. Ótimo chute alto. Ótimo timing, foi um tanto surpreendente. Eu digo pro adversário Libana. É interessante, mas é muito perigoso porque eu tô falando de uma perna com uma força proporção animal de grande porte, como por exemplo a perna de um hipopótamo, um elefante ou de um leão. É o impacto da perna do Libane, mas tipo, se ele pudesse catar o chute seria bom. Cara, pra mim no Knockvid ele passou um mês sem conseguir levantar os braços e as pernas. E a gente vê uma coisa interessante. Esse combate que acontece, a gente vê que Knockvid ele faz questão de não estar, ele está mais próximo do centro do ringue, não consegue fazer a imposição de estar no centro do ringue. Eu chamo de centro do ringue o lutador que está no meio e sendo circulado pelo lutador que está pressionado, entre aspas. Cara, o chute foi muito bonito. E o que acontece? Isso é importante, porque se ele foi encurralado, ele tá ferrado. Por outro lado, Lebana ele não fez lá muita questão. Tipo, pra ele foi beirando algo diferente. Se tivesse pressionando ou sendo pressionado, tanto que no final ele fez. Era um combate que era só ele levar. No react a gente vê e pensa mais na pontuação. Cara, esse round foi do Lebanner. O segundo round foi do Lebanner. Tipo, o terceiro round foi do Lebanner. Se ele não fosse nocauteado, ele vencia. E tipo, teve metade inicial do round foi muito do Lebanner e outra parte ainda foi do Lebanner mais suavizado. Quarto round, na minha opinião, também foi do Lebanner. E o quinto round eu acho que também foi do Lebanner. É tipo, eu não quero pensar e refletir. É porque, cara, era uma luta que tava garantida pro Lebana. Eu não quero refletir se houve um round que possa ter ocorrido um 10-8. Não nos é interessante. É tipo, foi uma luta que foi todos os rounds. Se tivesse alguns rounds a mais pro lado no Arquivid, aí a gente poderia pensar se qual será que era a diferença de pontuação, mas como foi todos, oberando a todos, não se dá importância. Foi intervalo bom. Um vídeo que eu vou fazer posteriormente é a teoria da espiral do cansaço. Não é uma teoria, na verdade a gente tá falando com fato. Eu vou formalizar essa ideia. E tipo, entra-se numa situação muito grave
pro Knockvid, porque, cara, ele tem que aguentar o tranco. Ele tem que ser acertado e esperar o momento certo. E tipo, é muito exaustivo. A gente não tá falando de golpes normais. A gente fala de um combate em que qualquer mínimo erro e pode ser extremamente arriscado. Então, o dano que ele acumula proporciona um cansaço excepcional. O adversário só fica mais cansado porque muita maior massa e está em posição de ataque. Cara, isso foi um tanto horrível pro Knockvid. O que acontece? Leban era para estar no centro do ringue. O pessoal demorou um pouco para sair, mas já tinha começado. Leban só foi para frente. E o que acontece? Ele percorreu. Cara, essa situação é uma situação muito ingrata. O ringue tem 6x6, 36 metros quadrados em cada lado. Todos eles compartilham 6 metros de córnea a córnea. Córnea adjacente, no caso. E, cara, era pro Leban estar na metade do ringue. Tipo, 3 metros de distância para qualquer... para as cordas que estavam na frente e atrás. Dependendo da posição que ele tivesse, mais pra esquerda, ele estaria mais próximo dessa ou dessa, mas não entra no mérito. Cara, o Knockvid não deu. Não fez lá toda essa questão. Ele chegou pra frente e era pra ele estar a ter percorrido metade da distância. Ele visualmente me faz crer que ele percorreu 3/4. Quer dizer que ele tinha 1,5 metro de distância do Knockvid e das cordas. E em um chute ele alcançou. Cara, isso é muito ingrato. Tipo, não adianta você fugir, porque o cara ainda vai te alcançar. A gente tá falando de uma... Aqui, visualmente me faz pensar que ele tá 1,5 metro das cordas. Ele consegue acertar a porcaria do chute. Isso é muito ingrato. Tipo, se ficar... O que acontece? Existe o que eu chamo de... Eu identifico, dentre outras pessoas, identificam 4 distâncias em combate. Seja para qual esporte for, vai ser aplicada essa teoria. Existe a curta, que os caras teriam que estar colados. Existe a longa, que é a distância adequada para eles darem os golpes de longa distância. Chute frontal, socos retos. Os chutes laterais, se eles acertassem necessariamente com as costas do pé. Eu identificaria o chute visando acertar com a canela como um golpe de média distância, mas até que se encaixe na longa. É tipo uma longa levemente mais curta. Existe uma distância que eu omiti entre elas, chamada média distância, que é uma distância adequada para você fazer qualquer um dos tipos dos golpes. Você não tem o conforto de dar um golpe curvo, um golpe cruzado na execução padrão, que é bem cruzado, é bem próximo. Você vai ter que executar uma versão que seja mais alongada. E você consegue executar os socos retos, só que você não consegue com máxima extensão, porque ele não está na distância adequada. Você consegue fazer tudo, mas você não consegue fazer tudo bem. Existe a média distância, existe a extra longa distância. É uma das formas de identificar o além da longa distância. Para Knockvid, a extra longa distância, cara, provavelmente o alcance dele é mais ou menos aqui. Aqui para aqui, mais ou menos. Leban, ele consegue o alcance dele em chute e quem sabe soco. Ele consegue golpear até daqui. É tipo, é quase 2 vezes o alcance. Pelo menos para dar esses chutes, é quase o dobro do alcance. É quase o dobro a forma de falar. Eu não sei necessariamente as medidas dos lutadores, mas existe uma diferença. Isso reforça o argumento da distinção entre o pedra, papel, tesoura. Os tipos de situações que um golpe é favorecido contra outro no Muay Thai. Cara, a distância... não, desculpa. Eu falei de outro vídeo. Isso favorece o argumento da minha teoria autoral sobre enfrentar pessoas de peso muito maior. A longa distância da pessoa é tipo extraordinariamente distante da sua.
Você tem que lutar numa distância que não tem conforto de fazer nada, que vai ser só longa, porque você não disputa força. Mais pra frente eu quero levantar esse pedra, papel, tesoura. Só pra realçar a diferença de alcance. Cara, o corpo do Lebane aqui, que também se projeta pra trás e tudo. Fica um tanto nebuloso a distância real, mas cara, é muito maior que a distância do o alcance do Noctvid. Isso é ridículo. Chute pesado. Cara, aqui é muito interessante. O que acontece? A gente tem aqui é a longa distância do alcance dos chutes do Noctvid. A gente pode falar, ai, pô, eu não acho que ele conseguiria acertar o soco dessa distância. Então, pô, não tem lógica falar que o soco tem o mesmo alcance, besteira, porque existe recurso para você fazer com que os golpes tenham maior extensão. Soco, chute, literalmente qualquer coisa. Até cabeçada se bobear. Tipo, o que acontece? Lebane, ele tava se distanciando, ele tava voltando a se aproximar. Saiu, entrou, ele tava para entrar, mas ele não deixou de estar na distância adequada. Ele não tinha ciência que o Noctvid ia conseguir acertar esse chute. Ele pegou de surpresa. Ele desestabilizou. Foi muito surpreendente. Tipo, isso foi genial. Genial mesmo. Se não fosse um cara tão brabo quanto o Lebane, tipo, fosse um cara muito mediano, cara, teria caído. Teria caído, o round já seria do Noctvid. É tipo a teoria geral para você combater pessoas de classe de peso. Classe de peso não. Diferença grande de alcance e tamanho. A forte orientação é você atacar a extremidade. Você não ataca o abdômen, porque o abdômen é muito mais robusto que o seu. Levando em conta que a gente tá falando de uma pessoa bem maior. O rosto é um tanto arriscado, que a gente está falando de alcance maior. Você deve visar as extremidades, você deve visar os braços e as pernas. O braço vai ser a defesa e as pernas vai ser o sustento e mobilidade. E o que acontece? Existem diferentes alvos. No braço, o braço é um tanto mais robusto comparado ao antebraço e o punho. Você cansar o braço, você vai cansar, mas é tipo um tanto robusto. Você vai cansar mais rápido se acertar no antebraço. Existe até risco de causar uma lesão. E tipo, o combate acaba. E no punho, de modo nenhum. Perdão, tosse. De modo nenhum se orienta a acertar o punho, porque provavelmente você vai lesionar o adversário. E provavelmente o adversário pode ser um colega seu. Se for um competidor, pensa que ele tem vida. Ele tem uma vida profissional, uma vida social. E ele tá com uma lesão, não é uma coisa muito legal. Ele se lesionar por conta de uma luta leva as pessoas a se afastarem do mundo da luta e criar uma má visão. Mas se você acha que é importante para a vitória, nas pernas existe um raciocínio análogo. Você vai visar, sobretudo no low kick, as coxas, mas tipo é a longo prazo. Você tem resultado muito mais rápido em questão de acabar com o adversário fazendo calf kick. Calf kick é chute na panturrilha. É tipo, é muito, mas muito mais grave. E o que acontece? É mais frágil e mata a mobilidade, talvez até a capacidade de combater, você visar os pés, mas também não oriento. A panturrilha já é torturante o suficiente. E tipo, o Noctvid ele tem que fazer isso, ele tem que visar acertar golpes no braço do Lebane, se bem que esses escudos que ele chama de braço não vai se valer tanto a pena. Ele tem que acertar as pernas. Ele tem que visar desequilibrar. Ótimo.
Foi um ótimo golpe. Eu não sei se vocês percebem. E foi diferido do chute. É alguma coisa que aconteceu. Não quero pensar muito. E o que acontece? Ele tava pra cá e tava se deslocando. Ele ainda tem essa questão de ele não ficar tão atento ao alcance. E deu um intervalo em que o Knockvid poderia surpreender. Os chutes altos tem como você antecipar, tem como você reagir se você tiver a capacidade de ler. Eles não vão ser tão rápidos, mas tipo, é rápido na medida do possível. E tipo, quase pegou. Cara, chute no corpo é a pior coisa que o Lebannon pode estar fazendo contra o Knockvid. Knockvid Devi, ele. Se ele estragar o fôlego do cara, ferrou. Bom golpe. Ótimo golpe. Opa! Eu queria voltar até um pouquinho. Mas é tipo, a gente vê que normalmente Jeremy é surpreendido e ele perde um pouco o equilíbrio. Mas tipo, ele consegue se recompor. O frontal já não funcionou tão bem. Jeremy quer cortar ângulo para outras posições para encontrar um ângulo bom para bater. Tá muito fechado. Tá muito defensivo o Dave. Cara, aqui é sacanagem. Teve... Ah... Isso... Eu não lembro se foi no primeiro round, eu posso ter passado batido. Ou era nesse round, quando eu tentei fazer as outras vezes as análises. Tinha um momento que eu achava sacanagem. E de fato, até agora eu acho sacanagem. Talvez tenha sido outro momento, mas na verdade isso é uma coisa levemente recorrente no combate. Jeremy, o Leban, ele tá atacando ali em cima da defesa do adversário. Está ali numa boa. Knockvid manda uma bomba, Jeremy fica muito bolado e manda uma bomba também. Só que tipo, bombas diferentes. Isso foi engraçado. Eu digo, isso foi engraçado esse... Deixa eu voltar mais um pouquinho. Ele lançou... Eu não sei se vocês perceberam. Eu acho que depois de tanto voltar e trazer atenção pra isso, ele lançou dois socos ao mesmo tempo. Então, ao final de tudo, a gente descobriu que o Manny Pacquiao tinha um professor e ele era francês. Opa! Chute lateral sinistro. Cara, tem muitos momentos que eu tô vendo que Leban ele tava batendo como se ele estivesse batendo um saco de pancada. Esse momento, por exemplo, ótima defesa do Leban. É uma coisa que eu não vejo as pessoas trazerem. Eu teria que trazer um vídeo mais prático, mas tem como você defender. Vamos falar, a pessoa com a perna de trás vai lançar na sua perna. No caso aqui seria de trás. Vai lançar um chute na sua perna esquerda, você consegue defender com a perna direita da mesma forma que você defende um chute na perna direita com a esquerda. Se você se posicionar e alinhar a sua defesa ao golpe do adversário, tu consegue. Tipo, pra mim, o Knockvid machucou o joelho aí, ele ficou com raiva e pensou,
Eu vou queimar a cara desse cara que vai ficar pegando fogo depois que eu acertar o chute. Cara, aqui foi muito trágico. É tipo, foi o maior momento de destaque do Nock Vid. O Dave. Quanto tempo eu tô falando Nock Dave? Que se dane, agora é Nock Dave. O Nock Vid teve um momento alto nos seus 2 primeiros rounds. É um golpe que ele caiu no chão. É tipo, isso é muito trágico, cara. Isso é tipo, é muito triste. Eu quero voltar ao momento do golpe. 55. Deixa eu reduzir muito. Vou reduzir a 20%. Pera aí. Sangrego contra Jeremy Melebanner. Pra analisar, excelente. Quem sabe em algum momento do ano. Cara, primeiro, olha a técnica de ambos. O que acontece? A gente vê, isso eu falava muito nos meus vídeos. O meu vídeo mais antigo relacionado ao kickbox era Liu Adesanya arrebentando um adversário, era alguma coisa assim. Meus primeiros vídeos sobre kickbox era muito sobre Poatan e Adesanya, sobretudo Adesanya. Eu ainda planejo voltar, não vai ser tão recorrente quanto era. Teve um momento também, tava fazendo só luta do Adesanya. É um ótimo objeto de estudo, mas o que acontece? Eu falo que dependendo da posição do joelho, enquanto está sendo diferido do chute, você consegue ver o restante da trajetória. Você sabe onde o chute vai acertar. Isso até se percebe um pouco. Hoje eu não vou voltar porque eu vou voltar 5 segundos. E para avançar 4 segundos, e estando 20% da velocidade original, vou demorar uma vida. Mas a gente vê o joelho estava subindo muito. Então a gente pode pensar que é um chute alto. Passou da altura do quadril do adversário, vai ser um chute mais alto. É tipo, se subir um pouco mais, vai ser um chute alto. E cara, eu acho que Lebane, ele tava esperando esse momento. Ele está atento aos membros inferiores, no caso a perna do Dave. Aí o que acontece? Você vê um lindíssimo, excepcional chute do Dave, acerta o rosto de Lebane. E colou muito feio. O golpe foi muito preciso. Mas Lebane acertou um chute na perna. Eu acho que ele conseguiu distribuir o máximo de força. Então tinha sido um golpe que conectou com tudo. Surpreendeu. Lebane não deixou de surpreender. Ele jogou a isca para que ele conseguisse uma queda, mas tipo, ele teve que sacrificar a defesa e toda a atenção pra isso, então não deixou de levar uma pancada. Tipo, foi chumbo trocado, ele saiu na vantagem, mas levou porrada. E tipo, cara, ele acertou a perna do Dave, que o cara desmoronou. Eita, Dave não esperava isso. Foi muito surpreendente. O que acontece? Esse combate, sendo um combate kickbox e não tendo nada a ser ganho pelo Nockvid, ele vai ter que lutar baseado no chute. O que ocorre? Eu falei que eu ia introduzir. Eu lancei ontem um vídeo sobre a teoria do pedra, papel e tesoura do Muay Thai. O Muay é uma conjectura feita a partir de muitos treinadores que afirmam o seguinte: primeiro, o golpe supremo é o tip. Ele cumpre seu objetivo de forma perfeita. Se ele não ganha pelo alcance, vai ter um momento que ele pode empatar o alcance com um certo golpe, que eu não tenho necessidade de falar. Ele cumpre melhor seu objetivo. Em questão de objetividade, ele é melhor. Ele ganha de todos os outros golpes por alcance. É um golpe coringa.
É um golpe extremamente eficiente em todo tipo de cenário. Mas fora o tip, que é o golpe supremo, o soco, por conta da velocidade, não por conta do dano, de modo nenhum, pela velocidade, pela diferença de alcance e pelo fator desequilibrante, vence do chute. Pode assistir polêmico? Vai no meu vídeo e compreenda o que estou falando. O soco vai perder para a cotovelada porque no menor alcance é muito mais letal e muito mais eficiente e muito melhor de usar, dependendo da distância. A joelhada vai vencer da cotovelada porque a gente está falando de um golpe que, tipo, se faz mais efetivo na curta distância. É um golpe que pode ser lançado na média distância como golpe de encontro. É tipo, é um tanto mais versátil. Eu considero que a cotovelada está entre os golpes mais versáteis em questão de execução. Tu pode fazer uma cacetada de variações. Mas em questão de Muay Thai para o combate, as variações das joelhadas do Muay Thai são mais efetivas que a cotovelada. Você pode pensar na cotovelada de encontro ou a cotovelada giratória. Ascendente e descendente não necessariamente vão ser tão boas assim. Então a cotovelada vai perder para a joelhada e a joelhada, pela diferença de alcance, vai perder para o chute. E o que acontece? Então, se Lebane tá socando tanto, porque ele não tenta ir pra cotovelada, porque Lebane é muito mais pesado, a curta distância dele é muito mais arriscada. Pô, Lebane tá chutando e tá socando e tem maior alcance, porque o Knockvid tá chutando, porque ele tem que atacar a extremidade, ele não vai ter muito resultado socando os braços, socando o rosto, porque Lebane vai sair dos golpes no rosto. Ele sai, é tipo, tem que dar muita sorte de encaixar. Ele não, os golpes que ele tá acertando no rosto do Lebane não são sorte, são momentos que ele tá pegando desatenção, mas se ele ir pro tudo ou nada, ou ir pra porrada, estacar porrada mesmo, ele não vai conseguir surpreender o Lebane, não vai ser surpresa, o Lebane vai sair dos golpes. O Lebane é rápido em questão de reflexo, ele é sinistro. E tipo, ele tem que visar as pernas. E o que acontece? É melhor ele descer a lenha na perna e rezar para dar resultado do que tentar no soco. A teoria do pedra, papel, tesoura fala sobre lutadores da mesma categoria. Quando você entra em categorias diferentes, as lógicas mudam, as fichas valem mais porque a situação fica mais arriscada. Então eu justifico que a teoria do pedra, papel, tesoura se vale ser refletida nessa situação para justificar por que o Knockvid ele não está tentando variar os outros golpes, ele está lidando com chute. E detalhe, ele é um ultra especialista em chute. Os chutes dele eram reconhecidos como monstruosos. Reza a lenda, disse que ele, da sua geração, na sua categoria de peso, eu não lembro, eu acho que ele era médio, super médio, ele tinha o chute mais forte da Tailândia. Os lutadores profissionais, ele é um dos filhos de uma geração familiar de campeões do Raja. Eu acho que é do Raja, não sei se é do Lumpini ou do Raja, mas eu tenho quase certeza que é do Raja. Ele, de sua geração inteira de lutadores tailandeses de elite, ele tinha o chute mais forte. Então o chute é a melhor aposta. Cara, a situação não tá ingrata. Tipo, uma coisa que eu não preciso falar. Eu sinceramente sinto muito isso. E eu fiz questão de falar no final do react, eu podia ter falado até no início. Mas antes de tudo, pode ser uma luta que não pode dar dando resultado. Em se analisar, é uma luta que não vai mudar muito o ritmo. Tanto que eu tô parando mais para falar teorias e analisar algumas situações e refletir sobre elas em cima da diferença de peso do que analisar o combate. Mas cara, o herói dessa luta foi o Knockvid Dave.
Ele teve tenacidade como nenhum lutador. Ele teve coragem de que talvez nunca mais seja replicado na história. E cara, ele conseguiu fazer luta contra LeBanner. LeBanner, pra mim, ele não lutou pra detonar, não lutou pra matar, mas tipo, ele não se quis fazer vilão, mas cara, no Kid Dave ele saiu como herói. É um combate extremamente difícil. Que joelhada ingrata, mano. Terceiro round. É engraçado que a gente percebe que entrando na curta do Jeremy são trocas que tipo não tem chance. Ótimos socos. E tipo, esse round tá colocando muita pressão. Eu acho que depois do segundo que o cara ressuscitou demais, ele não quer dar espaço. Eita, acho golpe na perna. É como eu falei, o Lebani nesse combate não está dando valor à questão de se deixar nas cordas ou não. Conseguiu catar o chute, só não conseguiu aplicar muito bem isso, mas teve seu momento. Que cruzadão, ótima mão. A gente pode perceber como Dave ele não se pode deixar entrar em clinch contra ele banner. Não tem lógica. É interessante isso daqui. Ótimo mão, encaixou bem. Tentou derrubar bem a lá Muay Thai, mas não funcionou. É como eu falei no terceiro round, teve um momento que Dave tipo tirou todo o reinado que o Lebania tá fazendo no combate. Ele tá muito mais competitivo. Nesse round em questão. O combate tá começando a ficar estranho. Ótimo. Ótimo time. A chance do Knockvid é essa.
é chegar num contragolpe sinistro, preciso e muito forte. O Knockvid tá no modo vou tancar tudo. Eu deveria ter um escudo debaixo da luva. Que round louco. Quarto round, o penúltimo. A gente já percebe que o ritmo tá mudando. Tão cansados. Mano. Eita. Ia ter uma tentativa de chute do Knockvid, mas não deu certo. É tentar avançar, só que se frustrou e Lebania se afastou muito. Que chute pesado. Um chute baixo, não esperaria isso nesse momento. Nossa. Que porrada. É tipo, pra mim foi um round do Lebania, mas cara, o se existe margem pro 10-8 nos rounds iniciais, cara, esse foi um round difícil. Esses rounds. E o que acontece? Boa. A porrada na perna vai começar a surtir muito efeito. Na verdade já está surtindo. A questão do cansaço já está do resultado. Cara, é um combate muito difícil para ambos. Que é mais fácil tu matar o oponente, ele sem estar totalmente na defensiva e tipo dar azar de entrar um golpe. Cara, a gente vê a alma do Lebania saindo pela boca. Ambos estão em um nível de exaustão muito alto.
Defendeu muito bem. É tipo, Lebane não pode dar o braço a torcer. E Nockvid sabe que ele só tem uma maneira de sair vitorioso nesse combate. Então, se ele tiver que reduzir 10 anos da vida dele, ele vai. E o que é uma coisa que é engraçada, que pode distorcer o julgamento das pessoas sobre o resultado dessa luta, é que, cara, o Nockvid tá andando pra frente. Primeiro, ele é um lutador de Muay Thai, então ele sabe lutar andando muito bem pra frente. Tipo, ele quer o tudo ou nada, praticamente. E, tipo, Jeremy não tá se impondo nessa questão. Ele não se preocupa com isso e o combate já está vencido na pontuação, levando em conta como foi a luta. Então pode falar, esse round é do Lebane, não, tipo, esse round é do Nockvid, não necessariamente. Existiria margem, mas eu acho que fazendo-se justiça, a fidelidade, sendo fiel ao combate, não teria como. Agora, se for nos nossos corações, Nockvid ganhou todos os rounds. E tipo, Lebane é meu herói, mas ele é o vilão desse combate. O Goliath está tendo sua vingança. Cara, essa foi uma saga. O pior é que realmente me exigiu muito para fazer esse vídeo contextualizar bem. Precisei produzir um pedaço do viciado sobre lutar contra adversários muito pesados e falar sobre o pedra, papel, tesoura do Muay Thai. E ainda assim a análise foi longa. Vamos só chegar aqui ao levantamento de mão. Jeremy Lebano. A pronúncia é bem distinta. Caraca. Uma luta do Nockvid Dave. Depois eu trago. Futuramente. Todas as lutas que estão nessa playlist em determinado momento serão colocadas no canal. Mas sem muita pressa. Bem, esse foi análise do Nockvid Dave contra Jeremy Lebane. Meu Deus do céu, me exigiu muitas coisas para serem feitas esse combate. Isso é importante que fica registrado e pelo menos os espetáculos do viciado serão imemoriais. É tipo, não existe data de validade. Eu posso até refazer aperfeiçoando, mas refazer não vejo necessidade, não vejo necessidade tão grande. E tipo, cara, foi um combate maneiro. É um combate interessante, dá pra pensar muita coisa sobre. Não deixem de comentar
Comentem o que me achasse, se foi um combate muito louco, se foi roubado ou não. Se gostaram da análise, não deixem de apertar o botão do like, eu gostei. Me ajuda bastante em questão de recomendação na plataforma. Não deixem de se inscrever no meu canal. Eu estou, no momento que eu gravei, com 119, talvez eu esteja com mais, com menos. Eu consegui bater a meta de 1 ano de canal e ter 100 inscritos. Consegui até com um pouco de folga. Tô gravando no dia 10. Mas não deixem de se inscrever, caso vocês queiram ativar o sininho para vocês ficarem por dentro dos conteúdos. Eu faço conteúdos bem diversos, então se vocês gostarem só de um tipo de esporte ou de certos lutadores pontuais, a escolha sua ativar sininho ou não, não vou obrigar. Deixem de compartilhar. Raul.